iniciar essa série propondo um exercício para quem puder fazer, tá bom? E o exercício consiste em você prender a respiração até quanto você conseguir. Vamos lá? Vamos tentar? Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Prende a respiração. Quando você prende a respiração, não olha para o lado, porque senão você vai me dar trabalho, você vai querer competir com quem está do seu lado, e aí vai dar problema. Prenda a sua respiração. Primeiro que não aguentar mais, pode deixar que eu libero o restante. Cadê? Já soltou. Pode soltar. Já soltou. É uma sensação única ou não é quando a gente pode e respirar? É único, não é? É muito bom porque a gente não percebe o quanto respirar é tão bom, porque é um movimento automático para nós. Todo ser humano, logo que nasce, ele precisa ter um fôlego de vida. Na verdade, essa é a grande tensão de um recém-nascido. Vocês sabiam disso? É aprender a respirar logo que nasce. Logo que nasce, ele tem contato com essa atmosfera que ele precisa dar conta de respirar. E eu me lembrei um dia onde me faltou respiração. Eu me lembrei de um dia. Não riam de mim, mas esse dia foi, assim, hoje eu conto e ele é hilário, mas ele foi tão marcante que eu nunca mais me esqueci. Quando eu era criança, eu passava férias sempre, ou grande parte dos anos, dos verões, em Iriri. Minha família ia para Iriri, e eu fiquei me lembrando de um dia, eu devia ter lá uns, 8, 9 anos de idade, e eu estava ali de férias, e eu lembro que cheguei, naquela época eu jogava muito bem futebol, e aí eu cheguei e na rua onde a gente ficava, meus pais alugavam uma casa, tinha um campinho de futebol. E praticamente todas as tardes era um campinho de futebol. E eu lembro que um dia, eu não sei o que aconteceu, eu sei que teve um menininho lá que ficou muito bravo comigo, eu não vou me lembrar porquê, eu só me lembro do momento em que eu estava conseguindo respirar de alguém me tirando do mata-leão que ele me deu. Eu devo ter dado uma caneta nele, feito alguma coisa assim. Mas ele me pegou no mata-leão, e é verdade, eu me lembro de um outro garoto tirando aquele negócio ali. Vocês já viram alguém dando mata-leão a alguém? E aí, como se fosse hoje, eu me lembro de respirar. Eu não sei se você já teve a péssima experiência de perder o fôlego ao ponto de dar aquele apagão e desmaiar, né? Mas eu não gosto nem de ver, mas eu sei que a turma do jiu-jitsu, do UFC, quando acontece é por conta disso. Aperta de uma forma que não dá mais, o ar não traz mais o oxigênio, e aí dá aquele apagão e a pessoa apaga. Nem lembra o que aconteceu, só lembra depois. Mas mais impactante do que me lembrar do mata-leão sendo aplicado é me lembrar de quando eu retomei o fôlego. Você já passou por alguma situação assim, em que te faltou o ar, literalmente? Sei lá, espero que não, mas deve ser péssimo o afogamento, por exemplo, né? Imagina só a gente ficar sem fôlego e as pessoas tentam puxar o fôlego mesmo dentro d'água, é aí que vem o problema, é aí que vem o afogamento. Você já teve essa experiência de perder o fôlego? Se você já teve, eu tenho certeza que você vai se lembrar do momento em que você retomou o fôlego. Porque é bom poder retomar o fôlego. E eu acredito que a nossa sociedade tem vivido sem fôlego e muitas vezes não se dá conta disso. Só se dá conta quando não dá mais. Porque é assim que a gente faz, por exemplo, no exercício que eu propus a vocês. A gente prende, mas como a gente sabe que logo vai poder soltar e respirar de novo, a gente até tenta um pouquinho mais. E eu acredito que tem muitas pessoas na sociedade em que a gente vive tentando ir um pouquinho mais. E as pessoas só sentem mesmo quando o fôlego acabou. E quando o fôlego acabou, nos nossos dias a gente tem vivido então com uma enxurrada de pessoas tomadas pelas mais variadas ou tantas
doenças, por exemplo, de cunho emocional, pessoas depressivas, pessoas sem ânimo para acordar, pessoas sem ânimo para viver, pessoas esgotadas. Por isso eu digo que a nossa sociedade é uma sociedade que vive sem fôlego e a gente nem percebe, ou nós temos percebido, mas a gente acha que dá para ir um pouco mais. E a gente vai um pouquinho mais. Muitos da área da psicologia, sociologia, defendem a ideia de que nunca na história da humanidade a sociedade esteve tão esgotada como é a sociedade de hoje, qual nós estamos vivendo hoje. E sabe qual tem sido a resposta da nossa sociedade a esse problema? A resposta da nossa sociedade a esse problema tem sido a seguinte: esqueça os outros e viva pensando em você. Esses dias eu fui na livraria, meu dia de folga é ir para a livraria. E esses dias eu fui para a livraria, um dos shoppings aqui de Vila Velha, e eu bati o olho assim na ala dos livros mais vendidos, mais procurados. Eu não tenho nem coragem de dizer os nomes dos títulos dos livros mais procurados, mas todos eles têm o mesmo nome e o mesmo fio condutor. O fio condutor é: esqueça tudo, esqueça todo mundo, pense em você. Eu peguei alguns deles e dei folheada, e é exatamente isso. Por quê? Porque a nossa sociedade cansou, ela está esgotada de viver nessa dinâmica de você vai dar conta, vamos lá, tem um pouco mais, dá para fazer um pouco mais, e está todo mundo esgotado. E aí a reação ao esgotamento tem sido: esqueça todo mundo, esqueça tudo, seja você mesmo, viva para você mesmo. Como eu disse, eu não posso falar a palavra que está lá no título dos livros. Essa tem sido a reação. A questão é, daqui a pouco vai estar esgotado de novo. E a gente vive numa sociedade que tem caminhado nessas duas pontas. Ou de, a gente dá conta, vamos lá, muita performance. Ou na outra ponta quer saber? Vou viver para mim mesmo, não quero saber mais dos outros, não quero saber do bem da empresa, do trabalho, o que importa sou eu, é a minha vida, é a minha felicidade. E a gente tem vivido nessas duas extremidades. Nós temos tentado recuperar o fôlego, por exemplo, com o consumismo. Quem aqui nunca foi assim: estou cansado, vou para o shopping? Eu não consigo entender a relação. Está cansado, vai para o shopping. Estou cansado, estou esgotado. Vou jogar videogame o dia inteiro, sozinho, não quero ver ninguém. A gente tem vivido em dias onde nós tentamos recuperar o fôlego, por exemplo, em vícios. Estou cansado, vou beber. Aí no outro dia acordo, pior ainda. Está vendo? É uma relação doentia. Mas o que isso significa? Isso significa que nós temos buscado o tempo todo paliativos, maneiras de tentar dar uma sobrevida, dar um pouquinho mais para a gente aguentar. E a maioria das vezes, ou na maioria das vezes em que nós temos buscado essas outras maneiras, ou maneiras dinâmicas de trazer um fôlego novo, um pouquinho mais, são maneiras paliativas, que logo vão passar, que não dão conta. Sabe? Às vezes nós tentamos tomar fôlego em relacionamentos com pessoas. Aí sabe o que a gente faz? A gente mata a pessoa. Tem muitos pais que estão sem fôlego no trabalho e sobrecarregam os filhos. Tem muitos filhos que estão sem fôlego na faculdade, trabalham e sobrecarregam os pais. E a gente vive nessa relação doentia de tentar recuperar o fôlego para ir um pouco mais em coisas que não vai dar conta. E é por isso que ao longo desse mês, a gente está começando hoje, nós vamos conversar sobre esse tema tão urgente. Como encontrar fôlego que de fato traga vida e não sobrevida. Como nós podemos encontrar fôlego para de fato vivermos e não ficarmos em sobrevida. Por quê, gente? Porque sobrevida é horrível.
Talvez vocês conheçam alguém, já vivenciaram, já tiveram um caso em família, em que a pessoa, ela estava lá no hospital e o coração estava batendo, tinha respiração, mas na verdade o que estava acontecendo ali não era vida, era sobrevida. E muitos de nós temos pensado que nós estamos vivendo, mas na verdade a gente está sobrevivendo e não vai dar conta. Questão de pouco tempo para não dar conta. Então por isso nós queremos começar a nossa comunidade. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, mas nesse mês eu creio que o que mais de urgente nós podemos esperar e ter é resposta para essa questão. Nós estamos no meio do ano, talvez muitos de vocês estão sem fôlego. Eu conheço pessoas que não têm fôlego para continuar até o final do ano. Então nós precisamos encontrar como é que dá para a gente tomar um fôlego para viver de fato, e não apenas sobreviver. Então ao longo desse mês, a cada domingo, nós vamos conversar um pouco sobre momentos em que nós perdemos o fôlego e que nós podemos encontrar fôlego de fato, fôlego real. E a minha oração é para que você saia daqui nessa noite cheio de fôlego. Veja, eu não quero que você saia daqui motivado. Okay? Não é isso. Porque motivação também é paliativo. Motivação também é paliativo. Acontece alguma coisa ali embaixo e você vai ser desmotivado. E aí? Então não é isso. É fôlego, de fato, respiração. É vida real, de fato. E sabe por que muitas vezes nós estamos sem fôlego para viver hoje? E eu quero começar assim. Sabe por que muitas vezes nós estamos sem fôlego para viver agora? Hoje? Por conta do nosso passado. Por conta do nosso passado. Muitos pesquisadores, e eu li alguns artigos sobre isso, mostram que o ser humano, eu e você, passamos cerca de 75% do nosso tempo pensando no nosso passado. Eu fiquei chocado quando eu li isso. Mas para pensar em você num dia seu, quanto do seu dia, quanto do seu pensamento é ocupado por coisas que passaram? Okay? Você pode discordar dessa pesquisa, mas é uma pesquisa que eu encontrei em alguns artigos defendendo, citando essa pesquisa, mostrando que o ser humano fica cerca de 75% do seu tempo ocupando a mente com coisas que já passaram, com coisas do passado. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, realmente existem coisas no passado que tiram o nosso fôlego agora. Eu vou falar de mim, tem coisas no meu passado que se eu ficar pensando, tira o meu fôlego. Tem coisas no meu passado que se eu der mole, tiro o meu fôlego para viver agora. Tem coisas que aconteceram no meu passado das quais eu me envergonho. Coisas que eu me envergonho, se eu ficar pensando muito, tiro o meu fôlego. Tem coisas no meu passado que fizeram comigo, que falaram comigo, que se eu ficar pensando, tiro o meu fôlego. E eu não acho que isso aconteça só comigo. Se você começar a pensar intencionalmente agora em realidades do seu passado, eu tenho quase certeza que vai tirar o seu fôlego. Coisas que te envergonham, coisas que fizeram com você, realidades da sua vida que já passaram, mas que muitas vezes ocupam a sua mente agora, e quando isso acontece, roubam o seu fôlego. Você fica sem vida. E a questão disso é que, eu não sei se isso acontece com você, comigo isso acontece assim. Quando eu sou tomado por essas realidades de pensamentos sobre coisas ao meu respeito do passado, o que acontece imediatamente é: será que dá para eu voltar? Porque já percebeu como a gente tem várias estratégias agora para coisas que aconteceram no passado e que a gente fica assim: se eu pudesse voltar, eu faria diferente. Deixa eu dar uma péssima notícia para você: você não pode voltar.
Você não vai voltar. Ah, eu tenho uma vergonha de quando eu fiz aquilo. Pois é, você fez. E não dá para voltar. Ah, foi tão ruim quando aquela pessoa falou aquilo comigo. Pois é, ela falou, não vai voltar. Aconteceu. Então isso é assim. Não dá para deletar o passado. Sabe, eu tenho visto, lido algumas coisas, assistido algumas coisas na internet a respeito disso. E muitas vezes eu encontrei algum material falando disso, de uma tentativa utópica de duas coisas. Ou de esquecer o passado, ou de você simplesmente tentar de alguma maneira. Existe isso, se você procurar você vai encontrar. Existem métodos que, eu digo, utopicamente fazem você voltar no passado, para você reviver o passado, para você consertar o passado. Isso não vai acontecer. Nós vivemos no Cronos, no tempo, por isso que nós temos calendário, por isso que agora são quase 7 horas. Não dá para a gente sair do Cronos. E não dá para voltar no passado. Passou, aconteceu. Aí eu fui assistir o Rei Leão. Quem é que já assistiu o Rei Leão? Quem não assistiu, assista. O melhor filme do ano. Aí me veio o Timão e o Pumba e eles vêm com o negócio de Hakuna Matata. Falei, cara, esse negócio é bom demais, vou sair daqui gritando Hakuna Matata. Quem sabe resolve, né? Porque a ideia é, esqueça dos problemas, siga em frente. Aí chega o Simba lá, todo cabisbaixo, né? Porque o pai tinha morrido e o tio colocou a culpa nele sobre o pai. Estou dando spoiler do filme, mas estou dando spoiler de um filme de 90 e poucos, né? Então não tem problema. Mesma coisa, não muda nada. E aí, num determinado momento lá do diálogo com do Timão com o Simba, o Timão me solta falou assim, esse cara é bom. Que ele virou para o Simba e ele falou assim, para mudar o futuro é só deixar o passado para trás. Olha que descoberta. Para mudar o futuro é só deixar o passado para trás. Aí eu fiquei pensando nessa filosofia. Isso aqui é uma filosofia. O Timão, bom filósofo. Eu falei, vamos lá. Mas o passado já está atrás. Passado não tem como. É sinônimo de atrás, passou. O problema, Timão, é que o passado vive me acompanhando. E o passado vive acompanhando a gente. Esse é o problema. O problema não é a gente ficar falando com ele, você ficou para trás, porque ele está lá atrás. O problema é que ele insiste em acompanhar. E talvez muitos de nós aqui hoje temos vivido com relação ao passado, que realmente passou, ficou para trás, mas que nos tira o fôlego hoje. A gente não consegue seguir em frente, como ele diz. Não é porque o passado ficou para trás, é porque ele insiste em nos acompanhar. E a gente continua ocupando a nossa mente com 75% de coisas que ficaram para trás, que passaram e que têm tirado o nosso fôlego hoje. E a questão é que não é fôlego como nós prendemos a respiração aqui no início. A questão é tirar do nosso fôlego com relação a amar alguém, se relacionar com alguém, confiar em alguém, a topar um novo desafio, topar um novo empreendimento. Tem muita gente que não passa daqui por coisas que ficaram para trás, por coisas que aconteceram. Então, esse é o fôlego. Não tem mais fôlego de vida, não consegue mais viver. Como que esse negócio pode ser resolvido? Como que isso pode ser, de fato, resolvido? Como nós fizemos no início, para falta de fôlego, é só retomar o fôlego, certo? É isso. A questão é, e quando o assunto é passado? Porque aconteceu. Quando o assunto é o que ficou para trás, como que eu retomo o fôlego agora? Como que eu consigo dar fôlego para algo que já aconteceu? Como que eu consigo ter fôlego para algo que já passou? Eu
creio que existe uma maneira efetiva, uma maneira transformadora, uma maneira consistente, porque essa é a questão, e definitiva, para a gente resolver esse problema nas nossas vidas, com relação ao nosso passado. E aí, eu não tenho nenhuma dúvida, que para que o nosso passado não mais nos roube fôlego de vida, sabe o que a gente precisa? Nós precisamos de algo que estabeleça paz com relação ao passado. Para que o nosso passado não mais nos roube vida, fôlego de vida, nós precisamos de algo que estabeleça paz. Sabe por quê, gente? Porque no fundo, sabe qual é o problema? O problema é que nós vivemos o tempo todo em guerra com o nosso passado. É isso que nos rouba o fôlego. O problema com pensarmos no que já passou, de ocuparmos a nossa mente com 75%, ou ter 75% dos nossos pensamentos sendo ocupados por coisas que já passou, é que isso vira uma guerra. E para pensar se não é assim. Quando você vive agora, está vivendo hoje, e você começa a perder o fôlego com coisas do passado, com coisas que já aconteceram, para pensar se o que está acontecendo na sua mente, no seu coração, no seu emocional, é uma guerra. Sabe qual é o problema dessa guerra? Que ela é infindável. Por quê? Porque não dá para voltar. Esse é o problema. É uma guerra sem chance nenhuma de vitória. Ficar pensando agora e guerreando agora na nossa mente, no nosso coração, com coisas que aconteceram no passado, te dou uma notícia para você também péssima. Estou dando notícia péssima. Fica tranquilo. Péssima notícia. Não vai ganhar. Porque não dá para voltar. Aconteceu. Ah, mas dá para eu fazer diferente daqui para frente. Ok, é muito bom, isso tem que acontecer mesmo. Mas aconteceu, não dá para mexer no que aconteceu. Dá para se fazer agora diferente daqui para frente. Mas o que aconteceu, aconteceu. E viver em guerra com isso vai continuar roubando o seu fôlego. Porque você sempre vai perder. Porque não dá para a gente voltar. Então não adianta simplesmente tentar esquecer. Não adianta. Mas também não dá para tentar voltar com essa ideia de que se eu pudesse voltar, eu faria de forma diferente. Então agora deixa eu dar uma boa notícia. A boa notícia é que existe alguém capaz de trazer um fôlego de paz sobre qualquer realidade do seu passado, do meu passado. Alguém capaz de trazer um fôlego de paz, porque é isso que precisa acontecer para a gente parar de viver em guerra com o nosso passado. O contrário de guerra é paz. Nós precisamos de paz com relação à guerra que vive nos atormentando e roubando o nosso fôlego quando o assunto é passado. E existe alguém capaz de fazer isso. E é Jesus. Você fala, eu sabia que ia vir isso. Mas eu vou falar algo para você hoje sobre o que Jesus faz com relação ao seu passado e ao meu passado, que infelizmente tem muita gente, muitos de nós, que não estamos experimentando. Muitos de nós. Sabe por que eu afirmo isso? Porque eu convivo com pessoas o tempo todo. Pessoas que já tiveram um encontro real com Jesus, pessoas que frequentam igrejas, enfim, que se envolvem em questões da espiritualidade cristã, do cristianismo e tal, estão aprisionadas com relação ao passado. Então ainda não entenderam o que é que Jesus faz com relação ao passado. Como Jesus é essa pessoa que nos traz fôlego de paz sobre qualquer situação suficiente, assim, não é para vencer uma batalha com relação ao nosso passado, suficiente para acabar com a guerra que muitas vezes nós travamos com o nosso passado e que rouba o nosso fôlego. Como? Aí é que está, gente. Nós precisamos deixar a totalidade da obra de Jesus invadir a nossa vida. Totalidade. Porque a gente tem experimentado assim,
uma parcialidade do que significa ter um encontro com o Evangelho de Jesus. Por muito tempo, o que eu experimentei com relação ao Evangelho de Jesus é resolver o meu problema do futuro. É isso. Convivo com pessoas e vejo pessoas, muitas vezes, tendo esse nível de impacto do Evangelho. Resolveu o meu problema do futuro. Aí continuo insistindo em dar conta do presente e continuo em guerra com o passado. Mas a gente precisa entender que Jesus é esse que não só resolve o nosso problema do futuro, mas ele tem um impacto assim, incrível com relação ao nosso passado. Nós precisamos deixar a totalidade da vida de Jesus tomar conta da nossa vida. E para isso eu quero levar você até a última cena de Jesus vivo, na cruz. Até o último fôlego de Jesus, quando ele estava pendurado numa cruz, que deveria ser a minha cruz e a sua cruz, deveria ser a cruz de toda uma humanidade, mas que estava em Jesus. E quando Jesus dá ou tem o seu último fôlego de vida, ele diz algo. Eu quero te levar para essa cena. Jesus está pendurado numa cruz. O corpo de Jesus, como o meu corpo, como o seu corpo, está todo dilacerado, ao ponto das pessoas nem o reconhecerem, todo rasgado, todo ensanguentado. Jesus está exausto, porque ele vem de horas apanhando no meu lugar e no seu lugar. E num determinado momento Jesus não dá conta mais. É um ser humano que está pendurado ali. Ok? Deixa eu dizer algo para você. Não é Deus que está pendurado na cruz. É um ser humano que está pendurado numa cruz. Por quê? Deus não morre. Quem morre é um ser humano. Quem está pendurado naquela cruz é um ser humano perfeito, que um dia se fez imperfeito, no meu lugar e no seu lugar. E esse ser humano um dia, de tanto sofrer, não aguentou mais naquela cruz e ele dá um último suspiro de vida, um último fôlego de vida. E Jesus consegue dar um último fôlego de vida porque ele precisava falar mais uma coisa. E eu quero te levar ao Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 30, porque Jesus nessa cena, numa cruz, cansado, sangrando, o texto diz que ele tem sede. E um dos soldados percebeu isso, pegou um caniço, pegou uma esponja que estava por ali, tinha uma vasilha com vinagre, e ele espeta o caniço na esponja, no vinagre, e leva até os lábios de Jesus. E aí a gente tem o versículo 30 que diz assim: depois de prová-la, depois de provar aquele vinagre, Jesus disse: está consumado. Então inclinou-se a cabeça e entregou o Espírito. Está vendo? Qual foi a última fala de Jesus na cruz? A última fala de Jesus na cruz foi: está consumado. Jesus, e a gente vai ver essa cena também nos outros evangelhos, mas os outros evangelhos não colocam a frase que Jesus diz, mas traz um outro detalhe que o evangelho de João não traz, porque diz que Jesus bradou em alta voz, ele gritou. Imagina Jesus daquele jeito, sem força para mais nada, ele consegue dar um último suspiro, e o texto diz que ele gritou: está consumado. E ele inclina a cabeça e entrega o Espírito. Ele morre. Jesus morre. Sabe qual é a única maneira de experimentarmos paz sobre qualquer coisa que tenha acontecido no seu passado, no meu passado? E aí é qualquer coisa. Ah, pastor, você não tem ideia. Você não tem ideia do meu passado. E é qualquer coisa, do meu e do seu passado. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Só existe uma maneira de você obter paz real, que vai acabar com essa guerra que muitas vezes rouba o seu fôlego quando você pensa no seu passado.
Só existe uma maneira. Nós precisamos viver através da paz que está na obra consumada de Jesus. Aí eu vou te explicar o que isso significa. Quer viver em paz com relação ao seu passado? Você precisa viver baseado na obra consumada de Jesus. Sabe por que nós vivemos em guerra com o nosso passado? Muitas vezes. Seja por algo que você tenha feito, ou seja por algo que alguém tenha feito com você no seu passado. Sabe por que a gente vive em guerra com o nosso passado? Porque a gente sabe que ele deveria ser castigado. Por que muitas vezes eu vivo em guerra com o meu passado, quando eu olho para trás e eu me envergonho de coisas? Porque eu falo assim, precisa ser castigado. É errado isso que eu fiz. Por que muitas vezes a gente vive em guerra com o nosso passado com relação a algo que foi feito contra nós? Porque o que a gente quer é que seja castigado. Aí está certo. Por quê? Porque nós temos senso de justiça. Não está certo eu continuar vivendo sendo que eu fiz isso. Não está certo, não dá para continuar vivendo sendo que eu vivi aquilo, que aquela pessoa falou algo comigo, que eu tive essa experiência. Não dá para continuar. Por quê? Porque a gente quer que a justiça seja estabelecida lá. A gente quer que algo aconteça para que o passado seja castigado. Seja algo de bom ou de ruim. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. O seu passado, ele já foi realmente, literalmente, castigado em Jesus, quando ele estava naquela cruz. Vou repetir isso. Sabe isso que te envergonha, ou isso que te traumatiza, e que você vive perdendo fôlego, que você quer que justiça seja feita, que você quer que seja castigado? Então, muito antes de acontecer com você, há cerca de 2000 anos atrás, ele já estava sendo castigado em Jesus. O meu passado e o seu passado foi castigado em Jesus. A justiça foi feita em Jesus. Nós vivemos em guerra com o nosso passado porque de alguma maneira nós queremos castigá-lo, mas a boa notícia é que isso já aconteceu quando Jesus naquela cruz gritou, está consumado. Quando Jesus gritou isso na cruz, o que ele estava falando era, tudo o que uma humanidade toda fez de mal, de desconexão, de desordem, está consumado, está perdoado, justiça foi feita. E essa é a fonte real de paz. Certa vez, um mestre da lei se encontrou com Jesus e ele fez uma afirmação. Ele disse assim, mestre, eu vou para onde o senhor for. Aí Jesus pegou, chamou aquele cara de lado e falou assim, olha, é o seguinte, você vai para onde eu for, mas é o seguinte, as raposas têm lugar para dormir, as aves fazem os seus ninhos e dormem, mas o Filho do Homem não tem lugar para reclinar a cabeça. Mas o Filho do Homem não tem lugar para reclinar a cabeça. Olha que interessante. A mesma palavra no texto original grego, que se refere a inclinar a cabeça ou reclinar a cabeça, quando Jesus diz isso pela primeira vez, é a que aparece aqui agora. Quando o texto diz que ele inclinou-se a cabeça. Sabe qual é o significado literal dessas duas palavras? Quando Jesus diz lá, Filho do Homem não tem lugar para inclinar a cabeça. E quando o texto diz aqui que ele reclinou a cabeça e entregou o Espírito, o significado literal dessa palavra é descansou. Sabe por que Jesus disse para aquele homem lá atrás que o Filho do Homem não tinha lugar para reclinar a cabeça? Porque ele não ia sossegar até que ele pudesse estar naquela cruz. Naquela cruz. Porque na cruz, Jesus descansou para que eu e você pudéssemos viver. A questão é, onde que você gosta de descansar? Eu gosto de descansar na minha cama, com um travesseiro, bem acomodado. É isso? Então, o lugar de descanso de Jesus foi na cruz. Por isso que Jesus, ele não sossegou em lugar nenhum. As pessoas viviam querendo que ele ficasse em alguma cidade. Imagina Jesus chegar em Vila Velha. A gente ia querer, não, fica aqui. E ele ia falar, não, eu vou para outro lugar. Por quê? Porque o caminho de Jesus foi a cruz. O caminho de Jesus sempre foi a cruz. E quando ele viu que ele estava naquela situação, ele então descansou. Por quê?
Porque ele disse: agora a humanidade pode viver em descanso, porque tudo está consumado em mim. Agora você pode viver em descanso com relação ao seu passado. Por quê? Não é que ele não vai ser castigado, não é que é injustiça eu viver. Não. Realmente é para ser castigado, realmente é para ter sido feita justiça, mas foi castigado, foi feita injustiça em Jesus quando ele estava na cruz. Por isso agora eu e você podemos olhar para o nosso passado e não mais tentar guerrear com ele para que alguma coisa aconteça. Porque a boa notícia é que aconteceu. Aconteceu com Jesus na cruz. Por isso que quando pela fé nós cremos que tudo foi consumado em Jesus, nada mais no nosso passado pode tirar o nosso fôlego agora. Nada mais. Por quê? Porque o último fôlego de Jesus, presta atenção nisso, o último fôlego de Jesus veio carregado de paz em meio a uma guerra que deveria ser eterna entre nós e Deus. Entre nós e Deus. Então eu quero muito que a partir de hoje você viva assim, a partir do último fôlego de vida de Jesus. Porque do último fôlego de Jesus na cruz vem a paz necessária para dar fim a toda e qualquer guerra que a gente vive travando com o nosso passado. Então, de onde que você deve encontrar paz para quando o seu passado te condenar? Familiar isso, né? Meu passado me condena. O meu passado não me condena, porque ele foi condenado em Jesus. O seu passado não te condena mais, porque ele foi condenado em Jesus. Por isso que Jesus disse: está consumado. Sabe, agora você para e lembra assim: cara, que terrível era aquilo que eu fiz, o que não era para ter feito daquele jeito. Então, você não precisa perder o fôlego, porque Jesus perdeu o fôlego para te dar vida. E quando Jesus diz está consumado, ele estava falando de cada coisa que você olha para trás na sua vida e você vê: se eu pudesse eu faria diferente, por que foi feito assim? Então, quando Jesus disse está consumado, ele estava falando: tudo isso que aconteceu está perdoado. Tudo isso que aconteceu já não vai mais te condenar, porque ele foi condenado. Eu quero que você imagine isso. Imagine isso. A gente sempre vai trabalhar muito com imaginação. Eu não sei de onde que as pessoas tiraram que a gente não pode ler a Bíblia, pensar no Evangelho e imaginar. Por que Jesus trabalhava com parábolas? Por isso, porque ele queria que as pessoas imaginassem a cena. Então eu quero que você imagine isso. Quero que você imagine você vivendo agora, a partir de hoje, todas as vezes em que algo do seu passado tentar tirar o seu fôlego de vida. Imagine você não precisar mais viver em guerra, nessa guerra infindável. Seja por uma tentativa utópica de esquecimento, ou seja pela frustração de não poder voltar atrás diferente. É isso que tira o nosso fôlego. Eu não consigo esquecer e eu também não consigo voltar atrás para fazer diferente. Então, não precisa esquecer, não precisa tentar voltar atrás para fazer diferente, basta você acreditar no último fôlego de vida de Jesus que diz: está consumado. Imagina viver assim, todo dia. Ao invés dessa guerra, a partir de agora, você vai olhar para trás. É isso que eu quero que aconteça de forma real na minha vida e na sua vida. A partir de agora, todas as vezes que você olhar para trás, que você vê o seu problema, você vai ver projetado sobre ele uma sombra da cruz e ouvir: está consumado. Seja qualquer coisa que você fez, que tenha sido feito contra você, quando você lembrar da cena de novo, aquela cena que te tira o fôlego, em nome de Jesus você vai ver uma projeção da sombra da cruz que aconteceu muito antes. Que daquela cruz que hoje está vazia, um dia Jesus estava nela e ele disse: está consumado. E o que estava acontecendo ali com Jesus havia sido profetizado, previsto há muitos anos, há centenas de anos atrás, através do profeta Isaías,
Porque o que estava acontecendo com Jesus é isso aqui. Isaías, no capítulo 53, versículo 4 e 5, o texto diz assim: foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E aí vem um negócio interessante, porque, sabe, nós somos bons de gramática, mas quando a gente vai ler a Bíblia, a gente esquece isso. Nós precisamos respeitar a gramática bíblica. O que está no passado, aconteceu. O que já aconteceu, não é para a gente esperar que aconteça. E preste atenção nos tempos verbais disso aqui. Porque a gente vive esperando que Deus faça algo que Ele já fez. Sabe o que a gente vive? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, um discípulo, eu falei, cara, a conclusão que eu chego às vezes é que a gente deve viver com 5% do Evangelho. E aí eu concluo que isso é porque nós não experimentamos vivemos daquilo que já foi feito. Sabe? Tem um monte de coisa que a gente vive orando, pedindo a Deus, que já foi feito. Então eu e você precisamos viver a partir da obra consumada de Jesus. Consumado é feito, foi feito. E olha só o que já foi feito, por mim e por você. Isaías 53, 4 e 5 diz: foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si. Veja, Ele não tomará sobre si, Ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus. Era isso que as pessoas pensaram que estava acontecendo com Jesus. Castigo por culpa dele, pela sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Numa outra versão, nós lemos que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, tem um monte de coisa que a gente vive tentando guerrear e lutar, mas a guerra já foi vencida. Então, para de lutar. Está lutando à toa. Está gastando energia à toa. Com relação ao seu passado, para de lutar. Por quê? Porque já foi vencido. Se você crê em Jesus, você precisa a partir de hoje ouvir Jesus dizer sobre o seu passado: está consumado, está feito, está consumado, perdoado, não precisa mais te roubar o fôlego, porque Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz e que a gente sempre tenta guerrear para tentar levar sobre o nosso passado, estava sobre Jesus na cruz. Deixa eu trazer algumas coisas para a gente praticar ao longo dessa semana. Primeiro, ao longo dessa semana, tenha coragem de olhar para cada uma das realidades do seu passado, que vivem tirando o seu fôlego, e dizer para elas que em Jesus está consumado. Talvez você toda semana viva assim, talvez até hoje é assim que você vem vivendo. O tempo todo travada por coisas que aconteceram no passado. Em nome de Jesus, não é para a gente ficar pensando 75% do nosso dia com coisas que já aconteceram, não é. A ciência pode mostrar isso, mas só tem 1%, tem uma coisinha que você precisa lembrar do passado, não é sobre você, é sobre o que Jesus disse na cruz, está consumado. E segundo, se você tem andado distante de Deus por conta de acontecimentos do seu passado, ao longo dessa semana, priorize momentos exclusivos de relacionamento com Ele. Não em você, preste atenção, não em você, ok? Não olha para você, mas pela fé na obra consumada de Jesus. De Jesus. Sabe por quê? Eu termino com isso. Porque a religião, presta atenção em mim, a religião, ela nos ensina que quando nós erramos, nós temos que correr de Jesus. É isso que a religião nos ensina, que quando nós erramos, nós temos que correr de Jesus. Mas o Evangelho nos ensina
que quando nós erramos, nós temos que correr para Jesus. A religião nos ensina, errou, corre de Jesus. O Evangelho nos ensina, errou, corre para Jesus. E às vezes eu acho que a gente tem escutado mais a religião do que o Evangelho. Porque eu tenho me deparado com pessoas que, por conta de realidades do passado, estão distantes de Jesus. E é interessante porque essa cena se repete como na primeira vez. Quando os nossos pais, os primeiros seres humanos, Adão e Eva, erraram, o que eles fizeram? Se esconderam. A questão é, o que Deus fez? Veio. Então assim, eu não sei o quão perto ou o quão distante você está de Jesus. Eu não sei o quão perto ou quão distante você está de Jesus. Só quero te dizer uma coisa. Apenas volte. Apenas volte. Ah, mas eu ainda preciso deixar aquilo lá, mas eu ainda faço. Apenas volte. Porque Jesus não passou por ninguém e perguntou assim, vem cá, como é que está a sua vida? Não, Jesus passou pelas pessoas e disse, siga. E a gente bem sabe como estava a vida da turma. Porque tinha um lá sentadinho, coletando impostos. Ele era odiado, tanto pela sociedade judaica, porque ele era alguém que era visto como um traidor, porque ele coletava impostos para os romanos. Aí Jesus passa por esse cara e fala assim, ei, vem andar comigo. Aí de noite, esse camarada dá uma festa. E quem está na festa? Só gente boa. Aí, a religião diz assim, como que pode? O mestre de vocês come com publicanos e pecadores, e Jesus ouve e diz assim, eu vim para os doentes. Eu vim para quem realmente tem coisas no passado que condenam. E aí Jesus anda com esses caras, um dia esses caras ouvem Jesus dizer, está consumado. Então, apenas volte. Apenas volte. A religião diz, você errou? Corre. E o Evangelho diz, você errou? Então venha. Eu quero orar por você. Porque eu creio que tem muita gente nessa cidade que precisa apenas voltar. Talvez você está me ouvindo hoje e isso tenha a ver com você. Não larga nada, tá bom? Apenas volte. Venha andar com Jesus. O seu passado não te condena. Seja algo que você tenha feito hoje, ontem, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não te condena, porque há 2000 anos atrás, Jesus disse, está consumado. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, muito obrigado porque nós não podemos tentar dar conta do que já passou. É uma guerra a qual a gente sempre vai perder. Mas nós podemos olhar para aquilo que o Senhor fez por nós. Pela fé. Não em nós, mas pela fé no Senhor. Pela fé naquilo que o Senhor gerou ao morrer naquela cruz. Nós não precisamos mais viver os nossos dias tendo a maior parte deles sendo ocupada por coisas que já passou, quando na verdade uma coisa importa: a gente ouvir as últimas palavras, o último fôlego do Senhor naquela cruz, deixar que o eco do que o Senhor disse aquele dia encha o nosso coração, a nossa mente. Está consumado. É de lá que vem a nossa paz.
É de lá que vem a nossa calma. Peço para que, em nome de Jesus, a paz que vem da obra consumada de Jesus inunde a nossa vida, para que já essa semana isso seja diferente. Não por nós, mas pelo fôlego que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.